Olá, eu sou a Mariana Mesquita, sou aluna do programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília. Estou no segundo semestre do doutorado em História. Eu estou aqui para falar um pouco do meu projeto de doutorado, né? Ainda é uma pesquisa que está bem no início, então vou falar um pouco mais do que eu já tinha preparado do projeto. Bom, o meu projeto se intitula Associativismo Feminino na Bahia no Pós-Abolição, um estudo a partir da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Pelourinho. Bom, esse projeto é uma extensão de uma pesquisa que eu já havia realizado para o mestrado. No mestrado, eu busquei me concentrar na função que a Irmandade do Rosário dos Pelourinhos, do Rosário do Pelourinho, uma Irmandade negra, localizada em Salvador, na Bahia, qual a função que essa Irmandade teria desempenhado com o fim da escravidão, como que ela foi articulada pelos seus membros para lhes garantir benefícios, uma vez que essa abolição, como a gente sabe, né, ela não inseriu de fato o negro na sociedade, não garantiu direitos e a República logo em seguida também não promoveu nenhuma garantia social em estrito senso, assim, né? E aí, então, quando eu já pensei nisso, eu imaginei que provavelmente a Irmandade teria servido para suprir essa ausência de Estado a partir de uma agência própria dos cidadãos. E então fui me aprofundando então primeiro a respeito do que é a Irmandade, né? A Irmandade, ela corresponde a um tipo de instituição que vem junto com a colonização, que é uma agremiação religiosa organizada por leigos que se reúnem em torno da devoção de um santo e para garantir assistência mútua aos seus membros e também para garantir o sepultamento cristão dos seus associados. Essas são as funções desempenhadas de forma geral por uma irmandade. E aí aqui, no sistema colonial, a partir da colonização, essa colonização que se estruturou por meio não só, né, do colonialismo em si, mas do racismo e da hierarquização social, as irmandades também não vão agregar toda uma diversidade de sujeitos, não, elas vão acompanhar também essa estratificação social. Sendo assim, havia também as irmandades que foram erigidas pelos negros. E aí ela agregava tanto negros escravizados, homens, mulheres, libertos e livres e libertos. E então, essas irmandades, elas surgem desde o início da colonização. A Irmandade do Rosário, que eu estudo especificamente lá de Salvador, ela surge em 1685 e ela existe até hoje. Só que os estudos a respeito dessas irmandades na historiografia, eles tendem a se concentrar mais do século XIX para trás, né? Entre o século XVII e XVIII, sobretudo. E aí, quando eu percebo que, poxa, essa irmandade existe até hoje, tem mais de 300 anos, então qual foi a função que ela, uma vez que ela foi criada num sistema colonial e esse sistema foi se alterando, qual foi as novas atribuições dessa instituição? E como que ela foi benéfica para a população negra em novos cenários. E aí, então, eu vou me concentrar no imediato, eu delimitei 1888 a 1930. Esse ainda é o meu recorte, mas eu acredito que ele não é algo fixo, que ele ainda deve modificar conforme a análise das fontes. Mas o que eu percebi no mestrado com esse objeto, né? Buscando, então, ver a Irmandade e qual a função que ela cumpriu para assistir essa população egressa do cativeiro, que foi desassistida pelo Estado. Eu percebi que ela se manteve cumprindo as funções religiosas que ela sempre teve, mas ela também se inseriu num escopo maior de associativismo que surgiu no fim do século XIX, porque as irmandades elas foram sendo abandonadas em certa medida, mas outras associações foram surgindo no século XIX, associações não necessariamente
dentro da igreja, católicos, mas, tipo, não dentro da igreja, necessariamente, e associações mutualistas, associações de trabalhadores específicos conforme o seu ofício. Não são ainda os sindicatos, mas eles também surgem depois, no século XX. E no caso da Bahia, tem o Centro Operário, que foi bem estudado pelo Aldrin Castellucci. E aí, então, eu percebi que membros da Irmandade do Rosário, como ele já tinha uma prática antes deles acumularem a filiação a várias irmandades, tanto homens e mulheres, vai haver que também com essa diversificação das associações, também múltiplas filiações associativas dos membros da Irmandade do Rosário. Então, vai ter membro do Rosário sendo membro também da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que foi uma sociedade negra emergente no século XIX, feita para apoiar a população negra especificamente, os trabalhadores negros. O Montepio dos Artistas, que estava ali do lado, o prédio fica do lado da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Então, na dissertação, eu segui uma ideia que a Kim Butler também já tinha sugerido, de que há uma noção de que essas pessoas elas querem acumular esses benefícios. Além disso, eles, ao pertencer a todos esses espaços, eles também acumulam um certo prestígio social. Então, eles acumulam tanto os benefícios como esse prestígio social que vem dessa circularidade ampla entre esses espaços. E aí, enfim, um exemplo muito evidente disso é o Manuel Quirino, que é um intelectual negro baiano que ajudou a criar o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, participou de várias associações negras e ajudou na criação do Centro Operário também. Então, aqui nessa Primeira República, onde essas pessoas precisam agir dentro do espaço que esse Estado permite, eles vão buscar criar, então, meios de chegar aos meios de representação política, de ajudar as outras pessoas a alcançarem o direito político, né, pelo meio da alfabetização, criando aulas, né, como se dizia na época, para se alfabetizarem e poder votar e assim eleger os seus representantes. E aí, então, uma vez que eu percebo que tem esses membros do Rosário, da Irmandade do Rosário, que circulam também nesses outros espaços, eu acredito que as discussões políticos-sociais que tem nesses outros espaços não deixam de acontecer também dentro do espaço da Igreja do Rosário. E aí, então, eu vi mais exemplos, conforme a historiografia me ofereceu e as fontes que eu achei também. No curto espaço de tempo do mestrado, eu achei mais homens nessa circularidade de Salvador, assim, naquele espaço ali onde é o centro histórico. E aí, mas ao mesmo tempo, tem muitas listas de irmãs também. E aí eu pensei, poxa, cadê essas mulheres? Uma que eu já achei e que teve relevância também em Salvador no início do século XX foi a dona Eugênia Ana dos Santos, que é a mãe Aninha, do Ileupo Afonjá. Ela foi uma das fundadoras dessa casa de candomblé e ela teve uma relevância social tremenda na cidade nesse período e ela era membro da Irmandade do Rosário também. E ela não só foi membro, como ela cumpriu papéis na administração da Irmandade, sendo membro da mesa administrativa. Então, eu acredito que outras mulheres do candomblé em Salvador também circularam pelo espaço da Irmandade, assim como podem ter circulado em outros espaços também. E eu também quero achar os outros espaços para além do religioso. Quero achar quais, a partir dos nomes dessas mulheres, tentar traçar os demais espaços que elas ocupavam, profissionais, associativos, para então buscar contribuir para essa historiografia a respeito das mulheres no pós-abolição, né? Então, conforme a pista que o Álvaro do Nascimento deixa no seu artigo falando sobre o paradigma da ausência, ele fala que essa historiografia a respeito do trabalho e do trabalho na passagem do Império para a República, ela invisibilizou muito os trabalhadores negros depois do fim da escravidão, enquanto a gente sabe que
eles passaram a ocupar também os espaços do trabalho livre, mas com o estímulo à vinda de imigrantes europeus e toda essa política de embranquecimento, essa política racista de embranquecimento, a historiografia por si, a visão que se tem a respeito da história do trabalho, ela é racializada, mas muito para ver o lado do branco. Não se olha mais quem eram os trabalhadores negros nesse momento, porque relega-se os trabalhadores negros ao espaço da escravidão apenas. E então, eu acho que, sabendo que a Irmandade do Rosário é esse espaço de associativismo negro e tendo esses nomes, essas presenças femininas, eu posso a partir dali buscar histórias dessas mulheres, saber quem elas eram e tentar então ver de que forma funcionava o associativismo feminino, que já foi delineado por pesquisas do Aldrin Castellucci também, que ele fez um mapeamento de associações as associações mutualistas de Salvador nesse período, e ele tem suas associações femininas, né? Então eu quero ver o que eu acho no meio desses vestígios que elas deixaram e ver se eu consigo dar visibilidade e conseguir achar mais coisa a respeito dessas experiências que, por mais que as mulheres negras tenham ocupado um amplo espaço das cidades como trabalhadoras, né, do comércio e tudo mais, a gente não vê tanto elas nesse âmbito do associativismo ou até com nomes e nessas organizações em prol de melhorias de seus direitos, né, de suas condições de trabalho, etc. Enfim, é mais ou menos isso. E minha dissertação tem online, pesquisando pelo meu nome, Mariana de Mesquita Santos, dá para achar no repositório da UNB. É isso, é bem resumido, mas eu não estou acostumada também com esse formato, então espero que tenha passado a mensagem. Tchau, tchau.